Vamos ler então Ezequiel, capítulo de número 10. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Vou ler o capítulo todo. Olhei e vi algo como uma pedra de safira, semelhante a um trono sobre a abóbada que estava por cima da cabeça dos querubins. Então o Senhor disse ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas debaixo dos querubins, encha as mãos com as brasas ardentes que estão entre eles e espalhe-as sobre a cidade. Enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a soleira do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, o homem foi e ficou ao lado de uma roda. Então um dos querubins estendeu a mão em direção ao fogo que estava entre eles, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho. Este as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada querubim. As rodas reluziam como crisólito. Quanto à sua aparência, eram iguais, e cada uma parecia estar encaixada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam quando os querubins se moviam. Eles seguiam em qualquer direção à sua frente sem se virar. Todo o corpo deles, incluindo as costas, as mãos e as asas, estava cheio de olhos, bem como as 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. O primeiro rosto era de querubim, o segundo de homem, o terceiro de leão, o quarto de águia. Então os querubins se elevaram, e eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para se erguer-se no chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam. E quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. Então a glória do Senhor afastou-se da soleira do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta leste do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Estes seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das suas asas havia algo que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para frente. Vamos orar? Pai, aqui está a tua igreja, aqui está a tua palavra. Traz a tua palavra ao nosso coração e leva o nosso coração a tua palavra, e aqui está o teu servo. Cumpra em nós, Senhor, o propósito pelo qual o Senhor nos reúne através do teu santo evangelho, no nome de Jesus. Amém. Você já percebeu que o texto é difícil? Já falamos na semana passada que as profecias de Ezequiel são baseadas nas visões que Ezequiel tem. Elas são muito ilustrativas, mas elas são muito riquíssimas, porque elas carregam muitas lições que a gente pode aplicar para a nossa vida, obviamente para o povo de Israel. Então, quando eles ouviam isso e ouviam essas metáforas, os querubins, as rodas, as brasas, as asas, o templo, a soleira do templo e a safira, eles tinham uma compreensão do que Deus de fato queria falar com eles. É algo muito comum para eles. Mas o tema da nossa manhã é a ausência
da presença. Eu tenho entendido que o pior não é você notar uma ausência, é você não perceber uma presença. O pior não é notar uma ausência, o pior é não perceber uma presença. Está ali, mas é como se eu não percebesse que está ali. Está ali, mas para mim não faz diferença nenhuma, porque eu não estou percebendo que está, então tudo bem. E um dos temas centrais das Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós temos como tema central a presença de Deus no meio do seu povo, na história do seu povo, nos eventos do seu povo, nas lutas do seu povo, nas vitórias do seu povo. A presença de Deus é tudo. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, naquele caos absoluto, naquela terra sem forma e vazia, diz o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que o Espírito pairava. Então ali tem uma presença, e é essa presença que diz ao caos: haja luz. Essa presença organiza todas as coisas. A grande questão no Éden é a presença. Quando nós vamos para o Apocalipse capítulo 21, versículo 3, a gente vê também a presença do Cordeiro maravilhoso, cheio de glória, restaurando todas as coisas, e a presença do Cordeiro estabelece a nova criação. Se você vai para os evangelhos, a presença de Cristo é fundamental na vida dos discípulos, e ele diz que não ia deixá-los órfãos. Ele diz que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Então a presença de Deus é o maior bem que o ser humano pode ter, porque essa presença está ligada à aliança de Deus conosco. Essa presença está ligada à santidade de Deus sendo revelada na nossa vida e também nos santificando. E essa presença está ligada à redenção que nos restaura, que nos transforma, que nos justifica na presença de Deus. Então a presença de Deus é formidável. Quando a gente olha alguns textos bíblicos, como não lembrar de Deus falando com Abraão, quando chama Abraão para que ele pudesse sair da sua terra, da sua parentela, e ir para onde Deus queria que ele fosse, para inaugurar o projeto através da vida de Abraão, que todas as famílias seriam abençoadas a partir dele. Deus diz para ele em Gênesis 17:1: anda na minha presença. O projeto só vai ser consumado se você andar na minha presença. Quando nós olhamos para Moisés, já no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 15, Moisés diz para Deus: se o Senhor não for conosco, se a sua presença não estiver com a gente, não deixa a gente sair daqui. Eu não dou nenhum passo sem a tua presença. É isso que Moisés está dizendo. Eu não darei nenhum passo na minha vida sem a tua presença. Teu povo não vai andar se a sua presença não se fizer notória, percebida. E aí o povo de Deus caminha com essa lição tão preciosa de que sem a presença de Deus nós estamos vulneráveis, somos frágeis, estamos à mercê dos nossos inimigos, da destruição, do pecado. A presença de Deus nos purifica, nos santifica, nos ajuda. E dentro da cultura do povo de Israel, o templo de adoração, que era algo que eles consideravam muito importante, o tabernáculo, representava a habitação de Deus no meio do seu povo. Mas o povo começa a não perceber essa presença e perder o temor. E eu costumo dizer que fé sem temor é fé sem sabedoria. Quando você perde o temor na fé, a sua fé é uma fé sem sabedoria. E o povo então começa a ter algumas posturas
de querer buscar a outros deuses, de querer queimar incenso a outras deidades, de querer se submeter a outras divindades. O povo começa a profanar a sua fé em Deus. E aí Deus chama isso de rebeldia. E pela rebeldia do povo, porque ele ignora a presença, o povo fica vulnerável. Porque se Deus é uma presença, a presença de Deus é uma presença protetora. Você está comigo? Se a presença de Deus é uma presença protetora, restauradora, redentora, ignorar essa presença significa que eu estou vulnerável. Então o povo, por causa do pecado, ignora a presença de Deus, se torna vulnerável nas mãos dos seus adversários, dos seus inimigos. E aí vem o julgamento, vem o juízo, vem a dificuldade. E é o momento que o povo de Israel está vivendo aqui, Judá está vivendo, no livro do profeta Ezequiel. O povo está à mercê da sua própria construção de afastamento de Deus. Está no exílio, está sofrendo, está angustiado, está se questionando. Então, Deus não consegue caminhar com quem não quer caminhar com Ele. Eu me lembro quando eu estava começando o ministério, eu tenho essa mensagem, né? Eu tenho todas as mensagens que já preguei nesses mais de 26 anos. Eu me lembro que Deus me deu uma mensagem. E eu preguei essa mensagem numa cidade do interior de São Paulo chamada Avaré. Não sei quantos aqui já ouviram, cidade de Avaré. E eu me lembro que o tema da mensagem era assim: Deus não é intrometido. Deus não é intrometido. Ele não é um Deus invasivo que quer se intrometer na sua vida, nas suas decisões, nas suas escolhas. Ele te orienta sobre decisões e escolhas. Ele não quer mudar o fluxo da sua vida sem que você queira, porque isso é inócuo, isso é improdutivo. Mas se você quiser, aí sim ele vai agir. Se você der permissão, ele vai entrar. Ele não vai entrar num coração que não o convide para entrar. Então, Deus quer ter essa presença plena, mas a nosso convite. E o povo de Israel não fez isso. O povo de Israel desconvidou o Senhor, vamos dizer assim. Até aqui o Senhor serviu, agora a gente vai viver pelas nossas próprias pernas. E aí, não adorar a Deus significa estar à mercê dos adversários, e esse texto fala sobre isso. Então, o dia que Deus deixa o templo, o povo fica à mercê dos seus inimigos. E aí não é só o templo que foi destruído, como nós vemos na reconstrução do profeta Esdras, as muralhas reconstruídas no livro de Neemias. Agora é um edifício que não tem a presença de Deus. O edifício está lá, mas Deus não está mais no meio do povo. Então o povo entra quase que em desespero. Então Ezequiel tem que dizer para o povo por que Deus decidiu se retirar. Por que a presença decidiu deixá-lo? E aí a resposta é muito simples. Deus faz isso como uma resposta à idolatria e à hipocrisia do povo. Porque se você não me quer e eu não sou intrometido, não tem como eu me relacionar com você. Você está entendendo? Não tem. Se você não quer o meu amor, não tem como eu derramar o meu amor. Se você não quer a minha graça, não tem como a minha graça te restaurar. Se você não quer o meu perdão, não tem. Ninguém pode receber aquilo que ele não está preparado para receber, ou que ele não quer receber. Não adianta você querer oferecer um perdão para um coração que não quer ser o seu perdão. Por mais que você queira. Então Deus mostra isso para o povo. Eu quis estar com vocês, eu caminhei com vocês, eu mostrei o meu poder para vocês, eu mostrei o meu amor para vocês, eu mostrei a minha glória para vocês, mas vocês não quiseram. Vocês decidiram seguir um caminho alternativo. Então Deus responde. E aí a gente olha nos versículos 1 e 2, quando ele fala que viu essa pedra semelhante a uma safira, a abóbada
que estava por cima da cabeça dos querubins. Então o Senhor disse ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas, debaixo dos querubins, encham as mãos com as brasas ardentes que estão entre eles e espalhe sobre as cidades. Essa brasa, ela tinha dois significados na cultura religiosa do povo do Antigo Testamento. É muito interessante pensar. A primeira, que a gente vê no livro do Isaías também, quando o anjo tira com aquele equipamento de tirar a brasa da lareira, a tenaz, ele pega a brasa e toca na boca do Isaías. Está lembrado desse texto? Veio o anjo, pegou a brasa, tocou, e aí ele diz: ai de mim, estou perdido, sou homem de puros lábios, habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram rei. Primeiro fator da brasa: purificação. O fogo purifica. Então aqui nós temos a brasa que purifica. Mas a segunda lição da brasa é o fogo do juízo. O fogo também significa julgamento, juízo, extinção do pecado, extinção do pecado. Então, essa brasa vem, e Ezequiel tem essa visão impressionante desse homem vestido de linho, recebendo as brasas das mãos dos querubins, e isso mostra a glória de Deus se movendo, e Deus quer mostrar para o povo que ele não está preso no templo, porque o povo só ia adorar a Deus no templo, e quando estava fora do templo tinha uma vida como se Deus não estivesse presente. O problema de Deus com o povo não era no culto, o problema de Deus com o povo era fora do culto, era no dia a dia que o povo ia negando a presença de Deus, aí ia para o culto falando que queria a presença, mas saía do culto, saía da celebração e vivia a semana toda como se Deus não fizesse parte da vida deles. Então Deus fica cansado disso. E isso foi um grande desafio, e tem sido, para a nossa vida. Nós não podemos padronizar a presença de Deus apenas nesse ambiente, nesse horário, ou nos horários dos nossos cultos e das nossas celebrações. A gente precisa notar, sentir vontade de chorar, sentir vontade de dar um glória a Deus. Olha, presbiteriano falando glória a Deus. Alguém fala um glória a Deus aí? Oh, aleluia! Dar um glória a Deus, sabe? Ficar aleluiado fora do templo. Então parece que nós nos esquecemos disso, e talvez também de uma forma muito sutil, a gente tenha o mesmo princípio religioso desse povo que está sofrendo. Vai para o culto, sou crente, sou fervoroso, estou no meu dia a dia, é uma outra vida. Eu nego a presença de Deus. E aí o povo entra em idolatria, porque o povo não consegue viver diante de Deus. E eu sempre digo, se você não está adorando a Deus, se Cristo não está no trono do nosso coração, alguma outra coisa está lá reinando no nosso coração. E o pecado da idolatria, presta bem atenção, não é o pecado de se prostrar a uma imagem, não é o pecado de você acender um fogo para algum. Não, o pecado da idolatria começa quando eu deixo de fazer a vontade de Deus para fazer a minha vontade, quando eu torno Deus de mim mesmo. O primeiro Deus pagão da nossa vida se chama eu. Então esse é o grande desafio. Deus quer mostrar para o povo que não é esse o caminho. Celebrem a minha presença. Eu quero que vocês entendam que eu não estou só no templo, que eu não estou só na celebração, que eu não estou só no culto. Eu estou na sua sala, na sua cozinha, no seu banheiro, no seu quarto, na sua empresa, nos cantos quando você está conversando com alguém. Eu estou com você quando você está com seus filhos, com a sua esposa, quando você está trabalhando, quando você está estudando. Você tem que perceber a minha presença ali. E quando eu faço algo que desagrada a Deus, nesses ambientes que eu faço contra a vontade de Deus, eu estou sendo um idólatra. Porque eu estou adorando mais a minha vontade, ao meu desejo, do que ao desejo de Deus. Eu disse para você ficar confortável na cadeira, porque eu apanhei demais antes de chegar aqui. Eu estou aqui à base de salompas espiritual. Inventei agora. Existe salompas ainda?
Existe? Então, obrigado meus universitários. Então, aí os querubins, você fala, pastor, falou tanto de querubim. Qual é o papel do querubim teológico dentro das visões do Antigo Testamento? Os querubins significam a santidade de Deus, mas eles também significam, ou eles representam o juízo de Deus. Os querubins estão ali para revelar que Deus é santo. É por isso que, voltando para a visão de Isaías, serafins e querubins estão diante dele declarando: santo. Vamos comigo, você tomou café ou não? Santo, santo, santo é o Senhor. Então o papel do querubim diante do trono é declarar a santidade de Deus. Santidade de Deus. Essas brasas significam o poder redentor de Deus, a presença de Deus que aquece, que transforma o nosso coração. Mas a idolatria é incompatível com a presença de Deus. Vou repetir. A idolatria é incompatível com a presença de Deus. E aí, muitas vezes, por causa das minhas vontades, aí eu acabo adorando um Deus. E acho até que ele é bacana. Mas não é o Deus que me criou. É o Deus que eu criei. O Deus que cabe nas minhas concessões, nos meus deslizes, nas minhas práticas de pecado, nos meus ressentimentos, nas minhas intrigas, nas minhas críticas. Minha pergunta para você é: você adora qual Deus? O Deus que te criou ou o Deus que você criou? Então, Deus está mostrando para o povo que eles precisam se voltar em adoração a Ele. Não dá para adorar a dois senhores. Ou você vai servir a um, vai agradar a um e vai desagradar a outro. Então Deus reivindica ao povo a sua habitação no meio do povo. Mas Deus não é um Deus que abandona a gente. Ele abandona por um princípio didático, mas Ele também vem. Porque não há nenhum ato que o Senhor faça nas Escrituras que não seja movido pelo seu amor restaurador. Ele sai do templo e Ele vem em Cristo. O templo já não é mais, a construção já não é mais o símbolo, agora é a pessoa de Cristo. Cristo é o nosso tabernáculo. Cristo é a personificação plena da presença de Deus. Cristo tira as barreiras que nos impedem de se relacionar com Deus. Mas o princípio é o mesmo. Eu tenho que viver o tempo todo na presença de Cristo. Jesus vem em carne para dizer: a presença de Deus chegou. Foi citado aqui João capítulo 1. A presença que chega restaura. A presença que chega revela a glória do Pai. A presença que chega transforma a história de pecadores inveterados. Restaura. Então, aonde a presença de Jesus está, ali há restauração, há milagre, há poder, há transformação. Porque Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus quer caminhar comigo e com você. É legal quando alguém chega e fala assim: eu vou caminhar com você agora. Você fala: puxa, que bacana, vamos caminhar juntos. Não. Mas Jesus disse isso para você o tempo todo. Quando você acorda, Ele diz assim: eu quero caminhar com você hoje o dia inteiro. Quero passar o dia inteiro com você. Jesus não é igual a Blitz, tá certo? Alguns agora, essa aqui, vão até me pegar no corte, mas já que eu comecei, eu vou terminar, vou ter coragem. Jesus é igual a Blitz, não é igual a Blitz que diz: quero passar um weekend com você. Os mais velhos entenderão, somente os mais fortes. Né, Macena? Não, Jesus quer passar todo dia com a gente. Ele quer estar conosco o tempo todo. Então, meu amado, quando eu comecei a ler essa profecia e comecei a ver o peso que a ausência de Deus causa, o desespero que o povo começa a sentir dessa ausência, eu disse: Senhor, eu não posso viver sem Tua presença.
Não me permita viver nenhum instante sem a tua presença. Não me permita não notar a sua presença, porque muitas vezes eu não noto e eu quero notar a sua presença em cada gesto, em cada palavra, em cada momento da minha vida. Não deixe eu não notar para que o pecado não me domine, porque se a tua presença não for percebida, alguma outra presença vai interferir na minha vida. Então, meu amado, se você tem se sentido distante de Deus, ou você tem sentido Deus distante de você, comece a fazer uma autoanálise e pedir para o Espírito Santo tocar no seu coração, transformar, mexer nas suas vontades, mexer nos seus pensamentos, permitir que o Espírito Santo vá mesmo sondando e trazendo. Muitas vezes Deus está distante não porque Ele quer, é porque a gente quer. Lembra de Jesus com a igreja de Laodiceia? É uma igreja. Mas qual é a crise da igreja de Laodiceia? Apocalipse capítulo 3. É uma igreja que está sem a presença de Cristo. Cristo diz assim: eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. De que lado Jesus está? De fora. Deus não abandona ninguém, mas se for necessário, Ele vai te dar um castigo, entenda bem, uma experiência que te faça se prostrar de novo diante dEle. Deus queria o povo de joelhos. Deus não queria o povo em pé em idolatria. Deus queria o povo de joelhos. Quando a gente olha para a figura das rodas, você está comigo ainda, amém? A gente percebe que essas rodas, com esses olhos que olham em todas as direções, falam sobre o governo soberano de Deus. Fala sobre o olhar de Deus que está sobre tudo e sobre todos, para exatamente mostrar que esse Deus em movimento não está preso ao templo. Eu vou cometer esse pecado, Deus não está aqui mesmo, Deus não está vendo. Ninguém está vendo. Não, os olhos em todas as direções, as rodas indo para todos os lugares mostram que a soberania de Deus atinge toda a terra e o olhar inescrutável de Deus atinge toda a terra. Então não dá para dar uma escondidinha de Deus. O Davi tentou, você sabe, conhece o Salmo 139, ele tentou, mas aí ele descobriu: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, ali tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, ali tu estás. Se tomo as asas da alvorada ou habito nas extremidades do mar, ali o Senhor está e a tua mão me segurará. Deus quer os filhos de volta. E se for preciso usar o julgamento, o juízo, a dor, Ele vai usar. Mas tem um outro caminho. Tem um outro caminho, que é o caminho da glória. Então, meus amados, que a gente não caia no erro de Sansão. Para mim, um dos textos mais tristes da Bíblia é Juízes 16, versículo 20. Sansão foi consagrado a Deus, foi criado por Deus com um dom maravilhoso que Deus lhe deu. Deus deu várias coisas para Sansão, mas Sansão foi fazendo escolhas erradas. Se você ler o livro de Juízes e olhar para a história de Sansão, você vai entender muito bem o que é a idolatria do eu. E aí chega em Juízes capítulo 16, versículo 20, se der para colocar, Juízes 16, 20, quando Dalila mais uma vez arquitetando contra a vida dele, e ela diz: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Deus não é intrometido. Quem deixou primeiro quem aqui? Quem vocês acham? Deus deixou Sansão ou Sansão deixou Deus? E sem a presença a gente fica vulnerável. Os filisteus vêm, nos envergonham, nos oprimem, furam os nossos olhos, nos destroem, nos envergonham.
Mas a presença de Deus te protege. É um escudo que te protege contra o laço, contra o dardo, contra a flecha, contra a estratégia do inimigo. A grande crise do Sansão foi que ele não percebeu que ele tinha deixado Deus. E como Deus não é intrometido, disse: já que você não quer minha presença, lute pelas suas próprias forças. Eu não quero ouvir isso nunca de Deus, meus amados. Porque eu não tenho condição de levantar um cisco se não for pela mão de Deus. É tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. Então, meus amados, vamos refletir sobre essa presença na nossa vida, mas também vamos refletir, e talvez seja incômodo, e esse é o desafio, essa ausência em algumas áreas da nossa vida. Deus não pode se fazer presente em algumas áreas da nossa vida. Ou Ele está presente, ou Ele não está presente. Ou Ele reina completamente, ou Ele não reina. Pai, a profecia de Ezequiel é uma profecia de juízo. Mas o juízo muitas vezes traz para a nossa vida lições muito profundas. Então, Senhor, que assim como o Senhor fez com o teu povo, faça conosco. Nos ensine sobre aquilo que precisamos aprender em relação à tua presença. Nos ensine a praticar a tua presença, a viver na tua presença, a desfrutar da tua presença, a celebrar a tua presença, a honrar a tua presença em todos os momentos da nossa vida. Nos perdoa porque muitas vezes, Senhor, terceirizamos a nossa comunhão contigo ao ambiente de um culto, de uma programação religiosa, mas não vivemos isso, Senhor, no nosso dia a dia. As nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações mostram a idolatria do eu, da nossa vontade, dos nossos sentimentos, dos nossos ressentimentos. Por isso trata o nosso coração, e que aquele que nesta manhã talvez distante estava de ti, e agora nesse momento te convida novamente a entrar, porque quer cear contigo, quer que celebrar esta comunhão da casa do Pai. E nós somos também a casa do Pai, somos templo do Espírito Santo. Que o Senhor venha, Pai, e abençoe e encontre esse coração, trazendo paz, restauração, cura e libertação. Ensina-nos, Senhor, precisamos de Ti. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.